Inclusive a Câmara dos Deputados, Antônio Carlos, no ano passado já teve todo um processo de acessibilidade para poder melhorar a vida de quem tem alguma deficiência aqui, para poder ter todo acesso que todo mundo tem direito, né? Exatamente. Na legislatura passada foi iniciado esse processo de mudanças na estrutura física da casa com o objetivo de dar mais acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. Paula Bittar também com a gente. Oi, Carlos. Você comentou agora há pouco com o Antônio Carlos sobre essa questão de que uma proposta dessa importância, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tende a ter menos divergências em plenário, ela costuma ser aprovada com mais facilidade, com menos destaques, menos polêmica. Agora, por exemplo, uma previsão do Estatuto da Pessoa com Deficiência que prevê aí cotas no serviço público, por exemplo, cotas no ensino superior também, essa parte que se refere a cotas pode sim gerar algum tipo de polêmica. A gente já viu até a deputada Elisiane Gama defendendo que essa questão das cotas seja discutida separadamente do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque cotas se referem a mais do que pessoas com deficiência. Também existem as cotas para negros, cotas para mulheres em determinados casos, e ela acredita que essa defesa, essa discussão com relação às cotas deveria ser colocada diferentemente. Então essa é uma das possibilidades de divergência, Carlos. Deputada Mara Gabrilli, PSDB de São Paulo. Que subo nessa tribuna, agora uma tribuna acessível às pessoas com deficiência, para falar de um projeto de lei que tramita nessa casa há 15 anos. Esse projeto foi protocolado pelo então deputado Paulo Paim e depois pelo senador Paulo Paim, relatado pelo deputado Flávio Arnes, pelo deputado Russomano. As pessoas com deficiência no Brasil têm um histórico de exclusão muito grande, de invisibilidade. O que aconteceu com esse projeto de lei foi que, depois de ter sido criada uma comissão especial para deliberar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, comissão essa que terminou em 2006, aconteceu a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Foram mais de 4 anos em que 192 países reunidos em Nova York discutiram os direitos das pessoas com deficiência no mundo inteiro. Dessas discussões surgiu um documento, que é esse documento da Convenção. E essa casa aprovou esse documento em 2008 com quórum qualificado, ou seja, as duas casas aprovando, e a gente tem um documento, um tratado internacional, que é o primeiro tratado de direitos humanos do século XXI, aprovado nessa casa, com peso de norma constitucional. Acontece que de lá para cá, embora tenhamos um documento dessa envergadura, muitos fazedores de lei, sejam parlamentares, juízes, não conhecem a Convenção, desrespeitam a Convenção. E o que a gente fez? Esse estatuto, pronto em 2006, ele não estava exatamente de acordo com essa Convenção que foi ratificada aqui nessa casa em 2008. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados em 2011, o estatuto estava pronto para ser votado, mas ele ainda não estava de acordo com as necessidades do segmento da pessoa com deficiência. Precisava de ajuste por conta da Convenção da ONU. O que fizemos? Fomos recebidos na Secretaria de Direitos Humanos, e aqui já faço
o meu agradecimento à deputada Maria do Rosário, que nos recebeu. Formamos um grupo de trabalho com juristas, especialistas e parlamentares, tanto deputados quanto senadores, para reavaliar esse texto do Estatuto. Foi mais de um ano de trabalho para que a gente começasse a ter um texto que caminhasse sob a égide da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E foi esse texto que pronto chegou nas mãos do então presidente dessa casa, Henrique Eduardo Alves, que me nomeou relatora. Eu sou relatora de plenário desse texto. Passamos 2 anos construindo um texto final. Pela primeira vez nessa casa, nunca havia acontecido de um projeto ter sido feito de forma tão democrática. Esse texto passou 6 meses em consulta pública, no E-Democracia, recebendo contribuição de toda a sociedade. Pela primeira vez nessa casa, um projeto de lei foi integralmente traduzido na língua brasileira de sinais, para que os surdos do Brasil pudessem trazer contribuição. Foi feito de uma forma para que os deficientes visuais conseguissem acessar o E-Democracia e também contribuir. Fizemos audiências públicas em todo o Brasil e nós preparamos um kit audiência. Eu, pessoalmente, fiz audiência pública em São Paulo e em Brasília, mas no resto do país foram outros deputados que pilotaram essas audiências. E digo, de todos os partidos. Esse projeto é um projeto e um tema que é suprapartidário. Ter ou não uma deficiência não diz respeito a partido algum. E isso os deputados demonstraram nas audiências públicas feitas em todo o Brasil. E foi através do E-Democracia e das audiências que eu construí esse relatório. Então eu posso afirmar para vocês que eu fui apenas um instrumento. Esse texto que hoje encontramos pronto é um texto construído pela sociedade brasileira e principalmente por aqueles que vivem a invisibilidade de ser uma pessoa com deficiência no Brasil. Segundo o Censo 2010, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. E levando em consideração dados da Organização Mundial de Saúde, cada um desses 45 milhões tem pelo menos 2 pessoas diretamente ligadas a eles. Então daí a gente pode inferir o tamanho do público que tem interesse na inclusão da pessoa com deficiência ou em acessibilidade. E eu queria aqui dizer aos nobres deputados que questionaram o texto, que refletiram sobre o texto, fazer meu profundo agradecimento por ter interesse na matéria. Isso, em primeiro lugar, para mim, é o mais importante. Depois eu queria explicar para os deputados que há 20 anos nós temos uma lei de cotas. Essa lei de cotas é uma lei que obriga as empresas que têm mais de 100 funcionários, a contratarem de 2 a 5% de seu quadro com funcionários que tenham algum tipo de deficiência. O que acontece com essa lei de cotas, que comemora mais de 20 anos, é que isso foi uma grande mudança no Brasil. Embora seja uma ação afirmativa, mas nós passamos de 100 pessoas com deficiência
com carteira assinada para 377 mil pessoas com deficiência com carteira assinada. Isso é uma grande mudança, porque é um incremento econômico na vida dessas pessoas. Elas passam a ter um trabalho e passam a ser contribuintes e passam a contribuir para o desenvolvimento do país. Agora, nós sabemos que muitas empresas têm dificuldade em contratar. Talvez a gente precise aprimorar muita coisa, tanto do lado da iniciativa privada, quanto do lado do governo, quanto do lado da sociedade. Mas eu faço aqui um apelo, porque quando eu recebi essa relatoria, eu me comprometi com o segmento da pessoa com deficiência, que esse texto faria assegurar direitos e que eu não mexeria na lei de cotas, porque a lei de cotas precisa ser debatida. A gente precisa de reuniões nessa casa e agora, por conta da sensibilidade do presidente Eduardo Cunha, temos a Comissão Permanente dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o lugar mais adequado e perfeito para que a gente faça esse debate e essa discussão para aprimorar a lei de cotas e melhorar a empregabilidade da pessoa com deficiência, o que vai melhorar tanto para a iniciativa privada quanto para essas pessoas. Então eu faço esse apelo por um compromisso que travei com o segmento. Eu não mexi na lei de cotas. Não tem nada nesse texto que interfira na lei de cotas, mas sim outras questões que vão facilitar, assegurar direitos e facilitar a empregabilidade. Tá. Como, por exemplo, algo que discutimos exaustivamente com o governo, que é o auxílio inclusão, que é um auxílio que será concedido à pessoa com deficiência que ingressar no mercado de trabalho. Isso vai ser um grande impulsionamento às empresas e às pessoas com deficiência. É por isso que a gente tem que lutar, porque o custo da deficiência é muito alto. E, infelizmente, as pessoas com deficiência, elas estão subtraídas do direito de manter esse custo. Dentro de uma empresa, quando uma pessoa com deficiência é contratada, automaticamente, se contemplada pelo benefício de prestação continuada do LOAS, ela tem esse benefício suspenso, o que foi uma conquista dessa casa, porque ela perdia esse benefício. Hoje ele é suspenso e caso haja demissão, o benefício retorna. Então eu continuo aqui fazendo esse apelo, que foi meu compromisso com o segmento, que eu jamais aceitaria essa relatoria se houvesse algum retrocesso de direitos. E digo mais aos senhores, alguns destaques pedem para que a acessibilidade não seja necessário em determinadas situações. Nós temos um decreto, que é o decreto 5296 de 2004, que garante a acessibilidade. Em 2008, expirou o prazo das edificações públicas e privadas de fazerem acessibilidade. Eu não mexo nesse texto. A gente só assegura os direitos. Por isso é outro apelo que eu faço. Não vamos retroceder direitos. Quando a gente tem um projeto, fazer acessibilidade em situação de projeto não custa caro para ninguém. Isso pode encarecer no máximo em 1%. Mas todos nós um dia seremos idosos. Qualquer um pode precisar de acesso. Então a gente não pode pegar um projeto na planta e decidir
porque ele não precisa ter acessibilidade. Seríamos um país atrás de todos os outros países, porque isso é uma exigência. 45 milhões de brasileiros não é uma minoria, e qualquer idoso está sujeito a ter mobilidade reduzida. Então é mais um apelo que eu faço a vocês para não mudarmos o decreto que nós já temos, que já foi uma conquista do segmento. Não vamos retroceder o direito das pessoas com deficiência. Tem que fazer uma leitura aqui. O parecer é pela aprovação das emendas de número 5 a 9 e rejeição das emendas de número 1 a 4, na forma da subemenda substitutiva às emendas de plenário e ao substitutivo da comissão especial. E eu queria agradecer os líderes de partido que tanto contribuíram para que esse momento acontecesse, agradecer o segmento da pessoa com deficiência, que eu nutro profunda admiração. Um dia eu não tive deficiência, eu adquiri uma deficiência por conta de um acidente de carro, eu quebrei o pescoço e fiquei paralisada do pescoço para baixo. E queria contar para vocês que, inclusive, num primeiro momento, eu não conseguia mais respirar sozinha. E tive que sobreviver a custas de aparelho. E nenhum médico sabia se um dia eu voltaria a respirar sozinha. E por ser traqueostomizada e não conseguir respirar, eu também não falava. E vocês podem imaginar o tamanho da honra que é para mim subir nessa tribuna representando 45 milhões de brasileiros que não têm voz. Porque eu vivi a experiência de não poder falar, de não poder me mexer e de não poder respirar. E eu tenho muita gratidão no meu coração por ter sido eleita, por estar nessa casa vivendo esse momento e por saber que 45 milhões de brasileiros, a partir de hoje, a partir da generosidade de todos esses deputados, passarão a ter direitos em cima dos seus direitos e poderão deixar de ser brasileiros invisíveis. Muito obrigada. Deputada Mara Gabrilli, que é a relatora desse projeto que cria o Estatuto da... Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.